A aventura de hoje é O Mistério da Mansão Mildenhall. Depois de bastante tempo, galera, estamos de volta agora com Amazing Digital Circus 3, né? Tivemos o terceiro episódio lançado e, como é óbvio, temos muitas teorias sobre o que aconteceu circulando pela internet. Vários pontos que podem alimentar também mais essas especulações. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho aqui e ver o maior número possível de teorias incríveis que foram lançadas na comunidade. A propósito, toda teoria é só isso, tá? Teoria. Com isso, lógico que você pode criar a sua contra-teoria ou até mesmo a sua própria teoria pra gente trocar uma ideia aqui e compartilhar mais experiências dessa história. Então, vamos falar nossas ideias aqui e decifrar um pouquinho mais desses segredos? Vamos lá. Uma das teorias iniciais sugere que Kane pode acabar se tornando abstraído. Acontece que o uso da terapia pode acabar fazendo com que ele se torne isso aí. Se o Kane chegasse a esse ponto, seria algo muito assustador, já que toda a dimensão ou plano digital depende unicamente e exclusivamente da sanidade e estabilidade mental dele. Quando ele percebeu que ninguém gostava das suas aventuras, Caim, ninguém curte essas suas aventuras. Criar aventuras é minha arte. ele ficou tanto quanto incrédulo, né? Não aceitando isso inicialmente muito bem ali. No entanto, e se essa afirmação fosse verdade? Isso implicaria que ele falhou na única coisa em que ele é bom, criar aventuras. Ou seja, se tivesse essa percepção, isso poderia desencadear uma crise existencial no Kane, fazendo ele questionar o seu propósito e a sua existência. Em termos mais práticos, seria como se uma inteligência artificial percebesse que todas as funções que estavam desempenhando não estavam sendo cumpridas corretamente, ou que o seu objetivo não estava sendo alcançado. Se isso acontecesse, o Kane pensaria com certeza que cometeu um erro, e a sua inteligência artificial acabaria processando essa informação, resultando numa falha e cumprindo a única função que ele tem. Sem propósito, então, ele poderia questionar a sua própria existência, e se chegasse nesse ponto, o conflito interno poderia causar uma decomposição do circo digital, algo que chegou a ser visto momentaneamente quando tudo parecia prestes a deixar de existir, até o Zul interveio nisso daí, impedindo essa destruição. No entanto, muitos ainda questionam se Kane poderia realmente ser abstraído. Acontece que a resposta curta é não, galera. A resposta longa é que a abstração ela acontece apenas com humanos que chegam ao circo digital e não conseguem suportar tantos pensamentos negativos. O Kane, por ser uma inteligência artificial, ele não está suscetível à abstração. Seu objetivo é criar aventuras divertidas para todas as idades. Contudo, pode acontecer que a sua programação acabe falhando ou pare de funcionar, já que ele pode perceber que não está cumprindo essa função corretamente. Zul daria a Kane, inclusive, o fator de que ele não considerou. Nem todos gostam das suas aventuras. Kane veria isso como um erro da sua programação, e ao tentar corrigir esse erro, seu código poderia parar de funcionar, o que seria extremamente perigoso, já que todo o circo entraria em colapso. Mas o curioso é que, enquanto o circo seria afetado, Zul não seria, o que indica que os personagens são entidades independentes do circo. Isso sugere que os membros do circo podem ser expressões mentais das almas ou mentes dos humanos que vêm para essa dimensão. Um exemplo interessante é o personagem do Jax, e inclusive já surgiram teorias antes, né, falando sobre o Jax. Temos algumas informações para enriquecer essas teorias. Sabemos que todos os personagens têm efeitos físicos diferentes ao segurar a respiração, como o brilho no corpo, o rosto giratório, só que o Jax, curiosamente, não tem nenhum efeito. Ele afirma gostar do mistério, mas com todo respeito, essa parece ser mais uma desculpa esfarrapada do que qualquer outra coisa. O motivo real dele não apresentar efeitos pode ser porque ele não precisa respirar. Isso levanta uma hipótese de que o Jax não é humano, por isso não é afetado por essa mecânica de segurar a respiração. Mais uma informação que agrega valor à teoria é que, numa cena específica, o Jax se vira para a câmera, quebrando a quarta parede e nos perguntando o que nós achamos, algo que nenhum outro membro fez até agora. O que vocês, os telespectadores, acham que é? Embora eles saibam que estão num programa, eles não sabem aonde as câmeras estão, mas parece que o Jax sabe. Talvez, sendo um NPC, ele tenha algum conhecimento do código ou de como funciona, o que faz deduzir aonde estão as câmeras. Um ponto interessante, mas um tanto quanto rebuscado, é quando o Jax absorve o espírito com um aspirador de pó, justificando que ele chegou no local com a missão de pegar espíritos. O curioso aqui é que ele tomou essa missão literalmente quando era evidente que deveria deixar o espírito falar e adivinhar a porta certa. Então, isso reforça a ideia de que o Jax segue ordens como um robô ou um NPC, cumprindo a missão sem qualquer tipo de julgamento próprio. Se você observar os capítulos anteriores, provavelmente você vai ver que o Jax sempre segue uma missão principal, aquela que o Kane dá a ele, sem se importar se alguém precisa de ajuda ou se tem alguns imprevistos. No capítulo 1, por exemplo, mesmo sabendo que Pony estava sendo abstraída e que Gagatha estava em perigo, ele continuou ali com a missão principal como se não tivesse emoções ou sentimentos, só focado no objetivo de pegar os brilhos. No segundo capítulo, a sua missão era pegar os bandidos, e mesmo que ele tenha sumido sozinho, ele estava preocupado em completar a tarefa como um NPC frustrado por não conseguir cumprir a sua missão. No terceiro capítulo, o Jax absorve o espírito que eles precisavam ouvir para poder escolher
escolher a porta correta, mas como a sua missão era pegar todos os espíritos, foi a única coisa que ele fez. Ele até parecia tão chateado que Ragatha e Gangle não ajudaram ele a capturar o fantasma da esposa, já que essa era a sua missão principal. Pony poderia ter morrido no início da aventura, mas Kaine disse aos membros uma frase incompleta: pela primeira vez nessa aventura vocês poderão. E isso, galera, deixou a gente com uma dúvida sobre o que ele quis dizer com pela primeira vez. Uma teoria interessante até sugere que pela primeira vez os personagens poderiam morrer. Kaine mencionou até que essa aventura seria a mais madura e séria possível. E, sinceramente, o que poderia ser mais maduro do que a própria morte? Depois que Kinger e Pony caem numa armadilha do marido fantasma, existe a possibilidade de que os corpos desses membros, nesse caso o de Pony, fossem usados pelo fantasma. Se não fosse por Kinger, que resolveu o quebra-cabeça, Pony poderia ter sido possuída e controlada pelo fantasma do marido. A grande questão aqui é se Kaine interviria ou não, mas o importante aqui é que havia uma possibilidade de Pony perder o corpo, metaforicamente ou espiritualmente, o que resultaria na sua, entre aspas, morte. Esse é um ponto mais sombrio da série, porque se não fosse por Kinger, poderíamos ter visto uma Pony possuída. Certamente a equipe teria ajudado a salvar ela, mas isso serve como um exemplo de que Kaine tem a capacidade de fazer os personagens, entre aspas, morrerem, tudo dentro do circo digital. Isso faz muito mais sentido, você não concorda não? Condensando que essa aventura foi a mais séria e a mais madura de todas as outras que a gente já viu. Por fim, alguns fãs também começaram a notar muitas semelhanças entre o capítulo da mansão e também a mansão de Tessa Elliott, em Tronos Morais. Acontece que tinha uma mansão lá de uma família que foi eliminada por drones que pareciam anjos. As semelhanças são inevitáveis, porque no capítulo 3 nós vemos a família do marido, a esposa e um filho hipotético ali, e parte da comunidade acredita que esse filho hipotético poderia ser Tessa Elliott. No entanto, essa teoria parece não ter muita base específica, sendo mais uma especulação sem um fundamento. Mas ainda temos algumas semelhanças entre ambas as famílias, que são suficientes para destacar um ambiente escuro e rodeado de árvores secas, que pareciam estar mortas por supostos anjos. Esses anjos fazem referência a uma família religiosa milionária. A diferença aqui é que essa família com certeza teria sido melhor do que representada anteriormente. Então, e na internet é possível ver vários fãs alegando que até pode ser uma parada interessante, só que essa teoria não faz muito sentido. Eu quis mencionar ela aqui porque, por si só, é uma teoria distorcida e sem muita coerência, mas ainda assim é uma teoria, né? Então tá valendo. As aventuras, elas não são criadas por Kaine, que é bastante curioso. Kaine, ele não parece ser capaz de visitar os outros mundos, ou pelo menos nós não vimos ele viajar para outros mundos que ele supostamente criou. Embora haja referência do Kaine ser o criador desses mundos, é curioso que ele não explore eles diretamente, como se não pudesse habitar esses mundos. Isso se torna ainda mais interessante quando a gente observa que durante a crise existencial do Kaine, o circo começou a se decompor. Isso faz sentido, já que ele criou o circo, mas estranhamente, o mundo da aventura onde nossos personagens estavam não foi afetado, e é estranho que o circo tenha desmoronado, como eu mencionei, porque ele foi criado pelo Kaine. Porém, o outro mundo, criado por ele, não se quebrou no episódio. Não teve sinais de fratura ou decomposição, o que levanta a questão de por que esse mundo não foi afetado, considerando que o Kaine também criou ele. A única resposta plausível é que o Kaine não cria esses mundos. Eles são independentes da sua criação e que explica também por que não foram afetados pela crise do Kaine. Além disso, a gente tem que lembrar que eles estão no mundo digital, o que faz sentido quando a gente pensa nas viagens para esses outros mundos. Kaine menciona que fora do circo existe o vazio, mas ele não explora especificamente muito esse conceito. Também tem alguns lugares que não foram mostrados, como o restaurante que aparece no primeiro capítulo, a saída, entre outros também. Curiosamente, o Kaine tem certos bloqueios criativos, como quando ele não sabe o que fazer no vazio ou com a saída. No entanto, ele tem criatividade suficiente, já mostrou isso pra gente, né, para poder criar personagens muito mais detalhados e mundos também que sejam mais interessantes. A teoria sugere que o Kaine não cria esses mundos diretamente, mas sim portais que conectam os seus mundos ali a outro plano digital, como uma página da web ou videogames ali com missões que ele deseja enfrentar, seja pegando cowboys ou enfrentando algo assustador, como uma casa mal assombrada. Bom, eu acho que foi isso por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e se curtiram, por favor, não esquece de deixar o seu likezão, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, ativar esse sininho também para receber mais notificações e a gente poder comentar muito mais coisa aqui no canal. Não esquece também de comentar qual é a sua teoria ou a contra-teoria que você fez aí, né? E o que você acha que faz mais sentido para essa história. Qual delas que a gente comentou aqui também pode ser a mais plausível? Deixa aí embaixo nos comentários, porque eu fico sempre aqui esperando para trocar ideia com vocês, beleza? Aquele forte abraço, galera. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!